para aqueles de vocês que não estavam conosco na nossa última sessão, nós somos o First Draft, uma organização que tenta desenvolver ferramentas e pesquisa para ajudar as pessoas a serem mais resilientes contra as informações falsas. Nós damos início a esse nosso novo curso flexível. É uma série de diferentes sessões, 30 sessões sobre vacinas, desinformações sobre vacinas. Vamos falar sobre como compreender o cenário sobre a desinformação a respeito de vacinas, sobre como monitorar isso tudo, como ter buscas bem pensadas, estratégicas. Vamos falar sobre verificação ética e também sobre o relato responsável, a divulgação responsável. Mas essa é a nossa segunda sessão dessa série de cursos e nessa meia hora nós queremos que cada sessão seja autônoma. Se vocês perderam a primeira sessão, não tem problema, porque essas sessões são autônomas. Vamos entrar na segunda sessão, que trata sobre narrativas a respeito de vacinas e déficits relativos a dados. Vamos cobrir 3 pontos. Primeiramente, narrativas sobre vacinas comuns nas mídias sociais. No último novembro, a nossa organização fez uma pesquisa sobre narrativas a respeito de vacinas, categorizando diferentes narrativas em diferentes categorias. Vamos tratar dessas categorias. Também falamos sobre os déficits a respeito de dados, onde temos as lacunas e como encontrar essas lacunas e preenchê-las com boas informações. E também vamos falar sobre a superdemanda, onde temos excesso de informação. Se vocês não me conhecem, se vocês são novos aqui, meu nome é Sheranei Urbani, sou gerente de parcerias e programas e vivo e trabalho em Nova York. Vamos entrar no nosso tópico. O nome da nossa pesquisa a respeito de vacinas, se quiserem buscar, é chamada Under the Surface, abaixo da superfície, narrativas, desinformação e déficit de dados na mídia social a respeito de vacinas para a Covid-19. Nós analisamos 1.200 posts em diferentes plataformas de mídia social que falavam sobre vacinas, e nós dividimos esses posts em diferentes categorias com base nas narrativas que estavam disponibilizadas para estruturar os posts. E tivemos alguns achados interessantes. Vamos falar sobre as 6 categorias que nós descobrimos e algumas diferenças entre essas categorias e também alguns exemplos de cada uma delas. Bem, o que eu vou fazer quando nós tratarmos essas 6 categorias é mostrar para vocês alguns exemplos, e eu entendo que isso pode parecer bastante coisa, não é? Para meia hora, vocês podem achar que não vão saber o que fazer com tantas informações, mas outras informações vão ser mais práticas e mais baseadas em capacidades orientadas à questão prática, mas esta aqui é mais conceitual, ou seja, quando nós tratarmos essas narrativas, eu quero que vocês tenham 3 perguntas em mente, quero que vocês pensem a respeito dessas perguntas, e aí essas informações vão ficar mais úteis. A primeira pergunta é, como isso me ajuda a compreender as preocupações que as pessoas têm a respeito de vacinas? Ou, será que isso me ajuda a entender as preocupações das pessoas a respeito de vacinas? Sei que vocês estão aqui de diferentes locais, países, com diferentes idiomas, potencialmente, não é? E vamos falar a respeito de algumas das diferenças que percebemos em diferentes idiomas. Algumas das questões, algumas das categorias talvez sejam mais relevantes para vocês do que outras, e tudo bem. A segunda pergunta que eu quero que vocês pensem é, que tipo de informação ajudaria vocês a abordarem essas preocupações? Uma das metas dessas sessões é justamente ajudar as pessoas a se comunicarem melhor sobre as vacinas e obter informações de melhor qualidade. Como, com base no que aprendermos hoje, podemos acessar melhores informações de melhor qualidade sobre a vacina. E, por último, mas não menos importante, quais são as palavras-chave que eu posso utilizar para pesquisar mais a respeito deste tópico, com mais profundidade? Na nossa próxima sessão, nós vamos falar sobre pesquisa e palavras-chave. Como fazer pesquisa estratégica na mídia social para encontrar posts que são relacionados à pesquisa, para entender melhor o discurso a respeito desse tópico. Ou seja, prestem atenção às linguagens que são usadas, a linguagem, não é? Ao discurso. Vamos tratar disso. Vamos entrar nesses tópicos. Bem, em todos os idiomas que nós verificamos, que foram espanhol, inglês e francês,
os motivos políticos e econômicos foram uma das estruturas mais importantes que nós percebemos que estruturavam os posts sobre vacinas nas mídias sociais. Vamos a alguns exemplos. Em primeiro lugar, havia essa questão sobre os interesses financeiros concentrados que alavancavam o desenvolvimento da vacina e solapavam, talvez, a sua segurança. As pessoas se preocupavam como o lucro ficava no lugar ou atravancava o desenvolvimento das vacinas e até a sua segurança. Uma outra preocupação é que os líderes estavam promovendo vacinas a fim de ganhar politicamente, a ter ganhos políticos. Também governos corruptos e veículos de mídia corruptos serviam como porta-vozes para grandes empresas farmacêuticas, que tinham interesses nessas empresas farmacêuticas. Temos aqui um exemplo de um tweet que se adequa a essa narrativa. Se nós lermos esse tweet, ela diz, aqui vemos um acordo do governo dos Estados Unidos com a indústria farmacêutica faz. 1, não testem mulheres grávidas. 2, mais tarde, quando houver problemas, não paguem. É assim que a indústria farmacêutica cresce 40 vezes mais, não é sem nenhuma responsabilidade sobre os fabricantes de vacina. Ou seja, existem muitas palavras-chave que podemos nos concentrar aqui nesse tweet, que nos ajuda a entender algumas das preocupações. Ela sobre acordos, não é? Sobre grandes indústrias farmacêuticas, o governo norte-americano, ela fala sobre mulheres grávidas, não é? Ou seja, fala sobre vacinas que talvez possam estar tendo algum efeito deletério sobre mulheres grávidas, acordos talvez corruptos, etc. A próxima preocupação, isso não deve ser surpresa, é a questão relativa à segurança e a eficácia, não é? Por exemplo, a ideia é que a ideia de que a vacina da Covid-19 vai ser um ticket para que nós voltemos à normalidade. Uma outra ideia é que o sistema imunológico saudável seja mais poderoso do que uma vacina. E também que as vacinas baseadas em mRNA e que os transgênicos não sejam seguros. E também há uma preocupação sobre quais ingredientes estão ali. E uma quarta questão é a seguinte, as pessoas pensam, bom, você já viola ou já envenena o seu corpo mesmo com drogas e álcool, então por que não tomar a vacina? Então tem a ver com essa questão de segurança, necessidade e essas palavras-chave. Em relação ao desenvolvimento, provisão e acesso, temos outras preocupações, por exemplo, de que a Rússia ganhou a corrida para encontrar uma vacina para a Covid-19. Mostra a questão da geopolítica e a corrida para desenvolver uma vacina, corrida entre os diferentes países, não é? E uma coisa importante que eu quero mencionar aqui é que nós não incluímos isso aqui como exemplo, porque estávamos fazendo um julgamento sobre a vacina russa Sputnik. Não, porque temos algumas divulgações muito úteis e muito positivas sobre a Sputnik recentemente, não é? Como a Lancet, que recentemente falou positivamente sobre a Sputnik. Nós incluímos isso para falar sobre essa questão geopolítica. Qual país que está ganhando a corrida política? Essa questão era uma preocupação desses posts, foi isso que nós notamos e por isso que nós colocamos aqui. Uma outra questão é que a provisão de vacinas em todo o mundo não é igualitária. Provavelmente é verdade, mas nós não incluímos por isso, mas nós incluímos justamente porque isso é uma preocupação das pessoas e que está nesses posts, e talvez seja algo municiado para o futuro. Você pode imaginar esse ponto sendo usado por alguém para alegar que, bom, se você precisar que todos sejam vacinados para lidar com a Covid, se todo mundo precisar ser vacinado, então nunca teremos todos vacinados. Então, para que vacinar? Não é assim, nunca conseguiremos vacinar todo mundo. Então, esse tipo de preocupação pode alavancar algumas discussões a respeito da vacina. Uma outra categoria foi essa da teoria, as teorias de conspiração.
elas proliferaram nas mídias sociais. E uma coisa interessante sobre essa categoria é que é algo que nós vemos de forma prevalente no discurso de idioma francês. Algumas dessas teorias de conspiração, por exemplo, têm a ver com que as vacinas trazem microchips e vão controlar populações inteiras, ou também as pessoas dizem nesses posts que as vacinas são ferramentas para criar ou para diminuir a população, não é? Para reduzir a população. Precisamos prestar atenção nesse discurso sobre vacina. Esses são alguns exemplos, palavras-chave, por exemplo, microchip, ou redução populacional, ou controle populacional, são termos que nós verificamos com certa frequência. Então, se quiser pesquisar sobre vacina e teoria de conspiração, vocês podem pescar esses termos, por assim dizer. Uma outra narrativa que tem a ver com que foi prevalente, principalmente no discurso de língua inglesa, tem a ver com liberdade, com essa ideia que, bom, tudo começa com uma máscara, passa pelas vacinas e termina com um controle total. Ou, por exemplo, de que as vacinas obrigatórias são um caminho para tirar todos os nossos direitos e todas as nossas liberdades. Bom, a ideia aqui é que, embora a liberdade seja uma categoria que nós vimos muito no discurso de língua inglesa sobre a vacina, nós não encontramos isso no discurso em espanhol, nada. E nossa busca, nossa pesquisa era muito qualitativa. Nós não fazíamos, nós verificávamos a categorização e alguns discursos estavam em diversas categorias. Mas foi surpreendente para nós que nós não encontramos exemplos desse discurso sobre liberdade nos posts em espanhol, nada. No entanto, a categoria de moralidade e religião foi altamente prevalente nos discursos em espanhol. Por exemplo, eles disseram em alguns posts que o sangue de Cristo é a única vacina contra a Covid-19. Ou, por exemplo, no outro espectro, o Deus tem o poder de iluminar os cientistas para que eles descubram uma vacina contra o coronavírus. Ou seja, muita diferença entre as populações e línguas, não é? E como as pessoas utilizam esses idiomas para se referirem essas preocupações. São exemplos que mostram que nós temos dois objetivos aqui. O primeiro objetivo é sermos melhores comunicadores, ou seja, se você esteve aqui na nossa primeira sessão, ou mesmo que não tenha estado, eu digo que na nossa primeira sessão falamos sobre a confiança nas vacinas e mostramos alguns estudos de caso de todo mundo falando por que algumas comunidades perderam a fé, perderam a confiança nas vacinas. E vimos nesses estudos de caso que percebemos que, número um, as pessoas tinham algumas preocupações bastante válidas para perderem a sua confiança nas vacinas. E número dois, essas preocupações, elas variavam em diferentes comunidades. Ou seja, em todos esses exemplos que nós demos, o que ficou claro é que havia diferentes motivos que explicavam por que as pessoas se preocupavam com a questão da vacina. Não se tratava apenas de que as pessoas eram, em todos os lugares, contra a vacina, como uma intervenção de saúde, ou só preocupadas com a política da vacina, ou a questão política não é relacionada a isso. Outras pessoas se preocupavam como que as liberdades civis seriam afetadas nessa questão toda. Ou seja, se vocês quiserem ter informações melhores sobre a vacina, sobre essas controvérsias, vocês têm que entender quais são as preocupações da sua audiência, do seu público. Se vocês quiserem ter informações ou passar informações sobre vacinas, mas se não estiverem abordando as preocupações da sua plateia, do seu público, vai haver uma desconexão entre essas informações e as preocupações da plateia, do público. E também temos que ser melhores pesquisadores, não é? Temos que pesquisar o discurso sobre vacina nas mídias sociais e temos que abrir a nossa mente para
esses discursos a respeito da vacina e também saber como identificar diferentes palavras-chave nos idiomas que as pessoas estão usando e na linguagem que as pessoas estão utilizando para discutir essas questões. Então, por isso que nós trazemos esses exemplos. Vamos falar um pouquinho agora sobre algo um pouco diferente, que são os déficits de dados nessa parte da nossa sessão. O que é um déficit de dados? Basicamente, déficit de dados é um termo assim mais sofisticado para nos referir a quando não temos informações suficientes e críveis para falar sobre alguma questão. Por exemplo, às vezes nós não temos informações suficientes para falar sobre a vacina da Covid-19, sobre, por exemplo, a tecnologia mRNA e a alteração de DNA. Na nossa pesquisa, percebemos que existia muita dúvida a respeito dessas questões e não havia informações suficientes. Quando nós fazemos pesquisa sobre esses tópicos, não é? Assim, para leigos, não para cientistas, eu digo, não é? Para leigos, nós vamos verificar que os resultados de pesquisa mostram que existia limitada quantidade de informação e uma proliferação de informações falseadas ou não confiáveis. Uma outra área de falta de informação, de déficit de informação, são o alumínio, por exemplo, e os transgênicos. E, terceiro lugar, nós também temos a questão da impunidade jurídica para as empresas farmacêuticas. Então, muitas pessoas se preocupam com as questões de impunidade jurídica e lucros e ganhos econômicos para as grandes empresas farmacêuticas e tudo isso relacionado ao desenvolvimento de vacina, não é? E as pessoas se preocupam em como isso afeta o desenvolvimento das vacinas. E como esses déficits a respeito de dados emergem? Como eles surgem? Se trata de que, bom, primeiramente nós temos uma questão de nicho nova, algo que previamente não era discutido, por exemplo. Depois, um grupo de pessoas tem, é claro, perguntas ou questões legítimas a respeito dessas informações que são fornecidas e também aí a quantidade de informações são baixas, ao passo que informações errôneas proliferam-se. E aí temos um surgimento do déficit. E aí temos atores maliciosos explorando esse déficit, espalhando reivindicações ou alegações falsas. Essas mensagens, elas são espalhadas através de um ecossistema e de várias técnicas de manipulação. Como lutar contra isso? Temos 2 passos para fazer isso. Compreender como os déficits de dados podem ser explorados. Ou seja, o que nós descobrimos é que, quando nós temos déficits de informações de qualidade, algumas coisas acontecem. Número 1, que informações ruins são duplicadas e traduzidas em vários idiomas. Uma outra coisa que acontece com frequência é que a informação oferecida é modificada levemente para obscurecer ou ofuscar a fonte e reduzir a rastreabilidade. Isso acontece com a desinformação. Muitas vezes ela obscurece a fonte da informação. É por isso que nós dizemos, em todos os nossos treinamentos, se você tentar ajudar as pessoas a terem acesso a boas informações, tenta construir confiança na divulgação, nas instituições que estão trazendo notícias de qualidade, informações de qualidade, aí ajudem as pessoas a buscarem fontes primárias, porque uma das táticas que nós percebemos na desinformação é justamente que a desinformação esconde as fontes, porque daí elas conseguem, com isso, mudar um pouquinho e ofuscar essa fonte e fazer essas mentiras. E eles alavancam várias plataformas. E número 2, saber como identificar quando vai haver uma lacuna nas informações de boa qualidade para lidar com a desinformação. Temos que fazer um trabalho preditivo, por assim dizer. Como fazer isso? É pensar em que tópicos vão ser novos ou previamente desconhecidos.
Esses são os tópicos que serão alvo da desinformação e dos déficits de dados. E também quais são os tópicos que são tecnicamente complexos. Por exemplo, Covid-19, não é vacinas. É justamente isso, são difíceis, é tecnicamente complexo. Então, é óbvio que isso vai acontecer. Também temos que pensar se o tópico se alinha com narrativas pré-existentes. Pensamos, por exemplo, nas narrativas pré-existentes. Será que esses tópicos se adequam a elas? Aí é uma indicação para você que é algo que vai chamar a atenção das pessoas, que vai atraí-las. Também temos que pensar se o tópico é politicamente significativo, porque as pessoas se preocupam com a questão política, motivos políticos que moldam o desenvolvimento de vacinas, digamos assim. Também temos que pensar se um tópico é emocionalmente carregado ou se é um tópico que levanta perguntas legítimas. São coisas que devemos pensar. E temos aqui agora 3 dicas práticas. Google no YouTube sobre um tópico particular e verifiquem os resultados. Se vocês fizerem uma busca, por exemplo, sobre lesão por vacina, ou vaccine injury, por exemplo, vocês vão acabar com várias histórias ou positivas ou negativas sobre a vacina, que são anedotais, elas contam histórias pessoais de várias pessoas. Isso pode ser interessante e talvez possa também ser muito negativo para algumas pessoas que buscam entender como isso vai me afetar, quais são os riscos para mim. Então, vamos ver aqui os resultados para diferentes termos na mídia social. E aí vocês vão verificar qual é o nível de resultado que vocês vão obter. Uma outra dica é fazer alavancar a sua presença na mídia social. Eu não sei se vocês usam bastante Reddit no seu país, na sua região, mas no Reddit eles têm muito essa questão do me pergunte faça qualquer pergunta, a ferramenta AMA, Ask Me Any Question, por exemplo. Mas você pode colocar informações interessantes na sua mídia social. E você pode ter um moderador para oferecer verificação de fatos, não é? Fact-checking e respondendo perguntas na mídia social. Então, mas é preciso ter cuidado para não proliferar desinformação. É bom ter alguém também para responder perguntas na seção de comentários, para evitar proliferação de respostas falsas no comentários. E agora vamos falar sobre excesso de informação. Onde encontramos isso? Às vezes, a quantidade enorme de informação pode levar à confusão e também à evitação de notícias. Vimos muito isso na pandemia. As pessoas se sentem inundadas por tanta informação. Temos algumas áreas nas quais identificamos muita informação que causam confusão. Uma delas é a respeito da informação dos estudos clínicos e desenvolvimento de vacina. Especificamente, percebemos que existe muito foco na corrida para o desenvolvimento de vacina e falta divulgação contextual que ajude as pessoas a entenderem isso. E também temos um excesso de divulgação que é baseado em divulgação, comunicados de imprensa, de empresas farmacêuticas. Isso pode ser nocivo, já que as pessoas se preocupam muito com essa questão relativa às grandes empresas farmacêuticas. Temos que entender se isso realmente ajuda a construir a confiança ou não. Bom, é isso por hoje. Eu sei que foi muita informação, muitos conceitos, muitos exemplos, mas espero que tenha dado a vocês algumas ideias sobre quais são as preocupações em relação a vacinas e onde nós podemos encontrar informações de mais qualidades em potencial. Na próxima vez, vamos falar sobre palavra-chave e buscas. Vai ser uma sessão mais prática, vamos falar sobre monitoramento, vamos falar sobre como escrever buscas em diferentes plataformas, strings de buscas. Eu gostaria que todos participassem, porque é algo muito útil universalmente. Vocês podem utilizar isso para vacinas, mas também para pesquisar na mídia social em geral.
Essa sessão vai ser muito interessante, tenho certeza. Aqui temos alguns dos cursos disponíveis. Como vocês sabem, temos essas sessões em 3 diferentes zonas, 3 diferentes horários, não é? Temos sessão aqui na 3 AEDT, uma GMT, 12 ET, por exemplo, são diferentes opções de horários. Na próxima semana, falaremos sobre como monitorar conversas na mídia social, ou nas mídias sociais, sobre como estabelecer sistemas para o monitoramento. Bem, se vocês não conhecem essa área aqui, nós temos todo um centro sobre vacinas e desinformação lá no firstdraftnews.org/vaccines insights, e lá vocês vão encontrar narrativas sobre vacinas que a nossa equipe editorial está rastreando. Também temos link, vocês podem receber nossa newsletter, temos dicas de busca, vários recursos.